Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. O escritor russo Dostoiévski escreve em uma de suas obras mais populares, que ficou consagrada como um dos grandes romances da humanidade, Crime e Castigo, a história de um ex-estudante russo, Raskolnikov, que, após cometer um assassínio, segue então a sua vida sem ser descoberto pelas forças policiais. As investigações a respeito do delito não conseguiram colocá-lo como um dos suspeitos principais, e ele segue a sua vida quase que impune dentro do seu crime. Mas o escritor dá-nos a perspectiva da consciência do assassino e nos coloca de que forma ele entrava em determinados dilemas conscienciais diante dos erros praticados. Ele vai então narrando de que forma o passado criminoso daquele protagonista de alguma forma o atormenta, até os momentos finais em que o crime pesa tanto a sua consciência que ele então admite-se como culpado. O seu sofrimento não era ser descoberto pelos outros, mas ter sido descoberto pela sua própria consciência. Seus pensamentos e, de alguma forma, o juiz interno, em todos os momentos, lembravam-no dos atos fastidiosos. Ele, então, sofria pelo que só ele sabia, dentro da sua visão. Allan Kardec, indagando a respeito das leis naturais e interrogando aos espíritos onde elas estariam escritas, recebe a resposta de que elas encontram-se dentro da nossa consciência. E dessa forma constituem elas o grandioso juiz de todos os nossos atos. É a nossa consciência que determina aquilo que é certo e errado dentro do nosso proceder. Pesa, portanto, valorando as nossas atitudes e nos faz, em alguns momentos, padecer no inferno diante dos erros praticados. Em outras situações, dá-nos a tranquilidade de um verdadeiro céu, por reconhecermos-nos dentro da obra da criação, trabalhando em conformidade com as leis divinas. Quando Emmanuel escreve o texto, Perdoados, mas não limpos, ele estabelece algumas considerações a respeito do capítulo 7º do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec ali expõe o código penal da vida futura. Nesse momento, Allan Kardec começa a discorrer sobre como as nossas atitudes, de alguma forma, refletem dentro da nossa postura no mundo espiritual. E vai colocando de que forma o criminoso, aquele que erra, aquele outro que tropeçou dentro da sua imperfeição, considerados o orgulho e o egoísmo, quando tensionou fazer o mal aos outros, sofre diante das próprias atitudes. E Allan Kardec é peremptório em dizer que o crime e as circunstâncias do crime atormentam o criminoso. Emmanuel, dentro de outras palavras, explicando os mesmos conceitos, vai nos dizer: não importa onde esteja o homem ou a mulher que errou, o seu erro o persegue. Então, a paz e a tranquilidade da consciência não estão colocados dentro do ambiente onde estamos. Quando erramos, não importa se mudamos de local, se não mais tocamos no assunto, se desejamos esquecer aquele erro, porque em nossa consciência aquele ato continua então gravado. E isso constitui para nós um verdadeiro suplício. É o suplício do erro. Quando analisamos o texto bíblico do Gênesis, vamos ali encontrar a história, a alegoria da criação da humanidade, de que forma Deus cria Adão e Eva e de que forma eles têm 2 filhos. E aqueles, todos nós que já conhecemos em linhas gerais as histórias, vamos nos recordar de que Caim, por ciúmes, mata então Abel. E dentro do diálogo entre Caim e Deus, Deus então diz: Caim, Caim, a terra grita pelo sangue recebido do teu irmão. Ela então estertora, dizendo do seu crime, e agora tu serás amaldiçoado. E Deus então expulsa Caim do paraíso. E Caim então, de alguma forma intercedendo em causa própria, diz a Deus: mas Senhor, se eu sair do paraíso, todos me querão matar. Todos vão querer assassinar-me pelo que eu fiz. E Deus então diz: eu colocarei em ti um sinal.
E esse sinal servirá como uma marca para que ninguém jamais atente contra você. Ninguém lhe matará, porque aquele que o fizer será 7 vezes mais maldito. Então, dentro da alegoria bíblica, Caim é marcado pelo erro que comete. Em termos psicológicos, poderemos encontrar os mesmos conceitos espíritas, porque o erro nos marca. Todos nós aqui estamos marcados pelos nossos erros, assim também como pelas nossas virtudes e pelos nossos acertos. O erro causa em nós as marcas espirituais. Elas não estarão na nossa face, não se encontrarão espalhadas pelo nosso corpo, não estarão evidentes para os nossos irmãos, mas estarão sempre evidentes para cada um de nós. O erro sempre nos marcará. E através do processo do erro e da cobrança da consciência, surge o processo então do arrependimento, quando o espírito compreende que errou, quando então aquece dentro das leis divinas, por ter o direcionamento daquilo que é certo e errado, arrepende-se por aquilo que fez. E no processo do arrependimento surge então o perdão. Ele pede perdão a si mesmo, pede perdão a Deus, pede perdão aos outros seres que estão envolvidos dentro do seu delito, tais quais sejam a intenção e o nível em que cada um deles esteja comprometido. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai questionar na questão 999. Bastará o arrependimento para que o espírito alcance, então, a paz, a tranquilidade da consciência? Basta que ele se arrependa diante dos seus delitos? E os espíritos vão responder que o arrependimento é muito importante dentro do processo da melhora, mas é necessário que o espírito expie dentro das consequências do seu ato. Em outros termos, Emmanuel vai nos dizer que o arrependimento é o primeiro movimento do espírito na busca da regeneração. Todos nós, diante dos nossos erros, em momentos mais cedos ou mais tardes, tomamos consciência daquilo que fazemos. O desenvolvimento intelectual, o estudo, à medida em que vamos adquirindo experiência dentro do cenário humano, dão-nos a possibilidade de enxergarmos onde erramos. E dentro desse processo de enxergar o erro, causa então em nós o sentimento do arrependimento. Arrependemo-nos pelo que fizemos, e nesse arrependimento temos o primeiro movimento para a redenção. O arrependimento não é a redenção, mas é o primeiro movimento. É quando o espírito que jornadeava dentro das trilhas do erro, então, move-se, muda o direcionamento da sua caminhada, e nessa mudança começa então a sua via crucis, para tentar de alguma forma reabilitar-se. Allan Kardec vai nos dizer que esse momento do arrependimento constitui para o espírito um divisor de águas, porque ele então dá mostras da sua maturidade. Ele então não é mais o espírito simplesmente ignorante, aquele que erra por não saber ou que continua dentro das mesmas condutas porque não entendeu o que fez. Ele agora é o espírito maduro, de alguma forma senhor de si diante das suas atitudes, diante então das adversidades que poderão lhe acontecer dentro da vida. Ele é alguém que compreende o seu caminho. Dentro desse processo de arrependimento, nós damos o primeiro movimento, mas o segundo passo é o passo da expiação. Dentro dos termos espíritas, Allan Kardec vai nos dizer que os sofrimentos da nossa vida podem se constituir de 2 modos diferentes. Os sofrimentos podem estar na conta das provas. Há situações em que nós escolhemos passar dentro do mundo para evoluirmos. Então, dentro do nosso planejamento, para reabilitarmos-nos diante da nossa consciência, dentro do planejamento ascensional de cada um de nós, nós escolhemos passar por determinadas dificuldades. Às vezes uma doença, às vezes nascer em um lar de inúmeras deficiências. Em outras situações, escolheremos passar por cenas e episódios dentro da nossa vida que nos causarão imenso desconforto, mas que de alguma forma trazem-nos a resistência moral. Incitam em nós os conceitos da virtude, fazendo que floresçam
novos conceitos, os conceitos agora da fraternidade, do amor, do auxílio ao próximo. São essas as provas. Os outros sofrimentos poderiam ser colocados à conta da expiação, que são a resultante direta das nossas próprias ações. Erramos e nos responsabilizamos por aquilo que fizemos. Então, o sofrimento, de alguma forma, nos recambia para a estrada da libertação. Os sofrimentos detidos dentro da expiação são, então, resultante dos nossos atos. Não são escolhidos meramente, mas entre o erro e a expiação existirá sempre a misericórdia divina. Em termos do movimento espírita, nós costumamos dizer que a expiação se encontra dentro da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que fazemos redundará em um efeito posterior. Se fazemos o mal, de alguma forma esse mal volta-se para nós. Esse conceito não está exatamente adequado, porque não é o mal que volta-se para nós. A nossa visão é ainda uma visão de que o sofrimento é algo ruim. Mas dentro dos conceitos do espírito que evolui, dentro dos conceitos do ser que busca a libertação das dificuldades materiais, poderemos colocar o sofrimento como parte da própria misericórdia divina. Observemos a vida de Jesus. Ali temos o ícone de vários momentos dolorosos, desde o abandono pelos amigos, a traição, os martírios na Via Crucis, a crucificação. Todos eles catalogados dentro da visão humana como sendo sofrimentos atrozes. E observamos, por outro lado, a postura de Jesus diante de todos eles. É a postura do espírito que adquiriu a consciência liberta, aquele que não dá mais a importância que nós damos a esses sofrimentos. Observaremos que Jesus, mesmo crucificado, diante de tantos vilipêndios, ainda assiste a um ladrão que está ao seu lado, fazendo então a sua dor menor do que a dor daquele homem, porque a sua dor, de alguma forma, era a dor física, a dor daquele homem era a dor da consciência. Então Dimas, o ladrão, que é colocado à direita de Jesus, apresenta-se como sendo o protótipo do homem arrependido, aquele que ali está observando os atos da sua vida e diante então daquela multidão, estando ao lado de Jesus, a quem ele ouvira falar através dos seus feitos, ele arrepende-se. Arrepende por todos os roubos que havia feito, pelas pessoas que havia lesado, pelos maus feitos que haviam transcorrido durante a sua existência, e pede a Jesus para que se lembre dele no paraíso. E Jesus então dá-lhe a mensagem de conforto, de que um dia ele também estaria no paraíso. Quando Jesus coloca essas palavras, ele não diz ao homem que os seus pecados estão perdoados. Ele não lhe diz que ele tem um passaporte direto para o céu. Ele dá-lhe a esperança de que um dia ele estaria no paraíso. Dá-lhe a certeza de que a misericórdia divina alcança a todos nós, mais cedo ou mais tarde. Não importam quais sejam os nossos atos passados, não importa o que fizemos até chegarmos até aqui. A nossa consciência nos cobra, mas a misericórdia divina dá-nos diversos caminhos para podermos nos reabilitar diante dessas consequências. A expiação estaria dentro desses pontos como sendo os obstáculos da vida para podermos crescer. Não necessariamente sofrimentos, não necessariamente dor, mas, acima de tudo, um processo de reeducação. Os conceitos mais modernos da psicologia colocarão sempre que as atitudes humanas diante das situações difíceis são as mais diversas possíveis. Algumas pessoas, diante de uma dor no pé, podem tranquilamente continuar as suas atividades normais. Às vezes vão ao trabalho, fazem as coisas em casa. Já outras pessoas, com a mesma dor, às vezes não conseguem fazer nada. Outras chamam por Deus, outras pedem para ser levadas à emergência do hospital, porque cada um de nós lida de forma diferente diante das mesmas circunstâncias, o que representa a nossa maturidade, os níveis evolutivos, os graus variados da nossa própria experiência.
Então, não é a dor em si, não é a situação, é a forma como nós a enfrentamos. Nós poderemos olhar para as dificuldades da nossa vida e observar nelas vários cenários de sofrimento. Poderemos sair daqui, voltar para os nossos lares e dizer: como eu sou infeliz, porque eu tenho contas a pagar, porque eu não recebo tanto quanto gostaria, porque eu tenho uma jornada de trabalho estafante, porque eu tenho problemas dentro do lar. Eu sou infeliz porque tenho inúmeras condições de infelicidade na minha vida. Mas nós poderemos voltar para casa e, estando ali, observarmos quanto há para desenvolver a nossa paciência. Quantas possibilidades temos para desenvolver as qualidades e as virtudes do Espírito? As contas para pagar, de alguma forma, significam que nós temos dinheiro para pagá-las, que nós temos um trabalho, que nós temos uma casa, que nós possuímos os recursos que se traduzem dentro dessas contas. As dificuldades dentro da jornada de trabalho significam que nós temos um trabalho e que, portanto, estamos agraciados dentro de situações tão difíceis como as que observamos dentro do mundo contemporâneo. Quantas outras pessoas não têm contas para pagar, porque às vezes não têm um lar, porque às vezes não têm o mínimo para poder sobreviver. Quantas outras não terão uma jornada estafante de trabalho porque simplesmente não encontram um trabalho? Quantas outras choram porque não têm a companhia da família e nós às vezes nos desesperamos diante das brigas dentro do lar? Então é a forma como nós enxergamos as adversidades. Todas elas são propostas de crescimento e readaptação para cada um de nós e nós as enxergamos diferentes. Há um místico espanhol, São João da Cruz, que escreve dentro das suas meditações um livro chamado A Noite Escura da Alma. E dentro desse livro ele retrata a viagem ascensional dos espíritos. Ele é um místico espanhol de origem católica, muito amigo de Teresa d'Ávila e é um dos responsáveis pela fundação dos conventos dos Carmelitas Descalços, aqueles que estavam dentro do propósito de servir a Jesus de formas tão intensas que sequer usavam sandálias. O seu voto era o voto da pobreza extrema, de não carregarem absolutamente nada. E dentro deste livro, ele escreve algumas das etapas dos espíritos para alcançarem a redenção. Então ele vai nos dizer: todos passamos pela noite escura da alma. Porque, para que possamos despertar, é necessário enfrentarmos a noite. E a noite significará a escuridão da alma, os momentos solitários que todos nós enfrentamos, as dúvidas atrozes. Significará também os momentos de maior sofrimento dentro da nossa vida. Mas lembremos que após toda a noite vem o nascer do sol. E o nascer do sol significará a ascensão do espírito, a iluminação interior. Mas para que possamos alcançá-la, é necessário passar pela noite escura. Então, dentro do seu livro, ele vai narrando os pontos mais difíceis dentro da nossa caminhada. Como é difícil estar dentro do mundo. Como é difícil enfrentar os nossos vícios. Como é difícil a convivência fraterna entre os nossos irmãos. E é tão interessante porque ele escreve o livro no século XVI e os conceitos são totalmente atuais. Mesmo àquela época em que as modernidades a que estamos acostumados sequer existiam. Não existia a internet, o celular, não existia sequer a luz elétrica. E mesmo assim, a humanidade já passava por várias das dificuldades que nos assolam até hoje. Então, São João da Cruz vai nos dizer que essa noite escura da alma está colocada para cada um de nós para a ascensão. Mas ele também vai dizer: Deus só coloca os espíritos dentro da noite escura quando ele acredita neles. Ele vai nos dizer mais ou menos assim: é como a mãe que quer desmamar o filho. Ela dá a luz, trata o filho com todo carinho, alimenta-o com o seu próprio peito.
E depois, quando percebe que ele já está maduro o suficiente, então começa a desmamá-lo. E utiliza de algumas técnicas. Em algumas vezes, coloca substância amarga no peito, para que a criança não queira mais sugar o leite. Em outras vezes, ela vai deixar o filho chorar um pouco, para que ele não queira mais, ou pelo menos comece a compreender que agora existem outros alimentos, que ele não precisa mais mamar. E aos poucos, essa criança vai se desmamando. Isso, para o filho, constitui sofrimento. Ele sofre, chora, entristece-se, mas a mãe, que é experiente, sabe que esse é o processo do amadurecimento dele. Então ele vai nos dizer: nós somos os filhos de Deus. Durante muito tempo, Deus nos nutre com a sua seiva. Dá-nos o teu carinho, o seu amor. E em alguns momentos, ele nos julga então maduros o suficiente para sermos desmamados. E aos poucos vai nos afastando do peito. Coloca substâncias amargas dentro da nossa vida. É uma amargura aqui, uma dificuldade ali, uma situação difícil, às vezes uma pessoa impertinente. E aos poucos nós vamos criando a maturidade para por nós próprios resolvermos os nossos problemas. Isso para nós causa extremo desconforto, tristeza, sofrimento, mas é o processo da maturidade. Então ele vai nos dizer que quando Deus coloca-nos dentro da noite escura da alma, é porque julga que nós já estamos maduros o suficientes. E Deus é a suprema sabedoria. Se Ele nos julga capazes, é porque Ele sabe do que se passa dentro da nossa consciência. É porque observa atentamente o nosso progresso e sabe de que forma nós poderemos passar por essas dificuldades. Colocando então o ser dentro da noite escura da alma, São João da Cruz elege 3 características principais que caracterizam o espírito dentro desse estágio. O primeiro deles significará a falta de felicidade ou de contentamento com as coisas naturais da vida. O espírito já não sente mais a felicidade que sentia antes dentro dos gozos puramente humanos. Ele às vezes come e aquela comida parece não ter o sabor que tinha antes. Às vezes vai para os divertimentos humanos e esses divertimentos parecem que não o completam de forma eficaz. Ele conversa com as pessoas, está com elas, faz os hábitos comuns da sua vida, mas parece que isso perde o colorido, a felicidade. Esse é o primeiro ponto. E esse ponto tem muitas analogias com os processos que diagnosticamos dentro da depressão. Os processos depressivos estão também caracterizados pelo que clinicamente chamamos de anedonia, que é a falta de prazer dentro das atividades diárias. A pessoa não sente prazer mais em estar com a família, não sente prazer dentro do seu lazer, não sente prazer dentro do divertimento, e isso pode ser caracterizado como um dos indícios da depressão. Mas São João da Cruz vai além. Ele lista o segundo ponto como sendo a presença constante de Deus. É o pensamento de Deus que a todo o momento importuna o espírito. Esse que está na noite escura lembra-se de Deus a cada minuto. Passa por uma dificuldade e o seu pensamento se volta para Deus. Vem uma outra situação e ele novamente pensa no Criador. Em um ou outro momento, pega-se novamente pensando em Deus. Então, o segundo ponto é o pensamento constante no Criador. E o terceiro ponto que ele coloca é que esse espírito, dentro da noite escura da alma, já não consegue mais coordenar os pensamentos como antes. Ele não consegue raciocinar como o fazia antigamente. Parece que os seus pensamentos estão embaralhados. Às vezes ele se senta para fazer uma coisa e esquece o que estava fazendo. Começa a fazer uma atividade e no meio para. O que era mesmo que eu estava fazendo? Onde eu iria chegar com essa atividade? Ele se atrapalha. E São João da Cruz vai nos dizer, é porque Deus agora não se mostra da mesma forma como se mostrava antigamente. Quando o ser é imaturo, Deus se mostra através do pensamento.
Então, em alguns momentos surge a inspiração. Às vezes vem uma ideia de relance. Em outros momentos, a presença de Deus estará dentro das nossas orações e ali parecem que as nossas ideias vão se concatenando. Mas na noite escura da alma, Deus não fala mais através do raciocínio. Ele fala através do sentimento. Então, o espírito, que estava acostumado a se conectar com Deus pelo raciocínio, agora sente dificuldade para se conectar através do sentimento. Porque ele está tão acostumado a odiar as pessoas, a sentir inveja, a ter orgulho, que os seus sentimentos são sentimentos ainda impuros. E pela distância que existe entre ele e o Criador, ele sente essa dificuldade de sentir o que Deus está passando para ele. Então, São João da Cruz elege essas 3 características como sendo os pontos marcantes dos espíritos que passam pela noite escura da alma. Então, todos nós que observarmos dentro da nossa vida esses comportamentos, poderemos, como São João da Cruz, nos julgarmos maduros o suficiente para passarmos pela noite escura da alma. E João da Cruz vai então mais um pouco, dizendo que nesse processo nós enfrentamos as dificuldades, que são as dificuldades do despojamento. Ninguém pode querer encontrar a Deus vestindo-se de púrpura. Ninguém pode querer encontrar a Deus com a bolsa cheia. Nós não poderemos pretender encontrar ao Criador com a barriga cheia. Então, nesse caminhar dentro da noite escura até o alvorecer da alma, nós vamos nos despojando. Vamos aos poucos perdendo a nossa roupagem, esvaziando a nossa bolsa, esvaziando as nossas barrigas. Vamos nos despojando completamente até chegarmos até o Criador, frente a frente, íntegros. E esse despojamento significa a perda das imperfeições. É o momento em que nós vamos perdendo os velhos hábitos, o hábito do orgulho, do egoísmo, os hábitos que ainda estarão arraigados à nossa natureza primitiva. E despojando-nos, nós nos mostraremos a Deus agora, não mais como aqueles seres que estávamos carregados das nossas complexidades, dos nossos problemas, das dificuldades anteriores. Não nos mostraremos a Deus mais preocupados com o dia de amanhã. Não seremos aqueles homens e mulheres que estaremos neuróticos pensando o que vamos fazer amanhã e o que eu vou fazer quando receber. E agora, como pagarei tal conta? Vamos nos despojando de tudo isso. E esse processo demanda tempo, demanda algum esforço, demandará da nossa parte muita fé, mas é o processo de ascensão. Poderemos considerar a noite escura da alma como sendo a expiação das nossas dificuldades dentro do mundo. Poderemos catalogá-la como sendo, acima de tudo, o momento em que o espírito compreende o seu papel dentro da humanidade e já não mais liga-se às coisas terrenas. A sua visão não é mais a visão horizontal, de quem olha para os lados, de quem olha para a frente. Ele desenvolve a visão vertical, daquele que então consegue olhar para o alto e traçar o seu próprio caminho dentro do processo de elevação. É o espírito que deseja elevar-se. É o espírito que compreende que chegou o momento para o seu crescimento, para a sua descoberta, para alçar voos frente ao Criador. Esse será o processo de crescimento de todos nós dentro da humanidade. Passaremos diante das mesmas dificuldades, guardando as devidas variações dentro dos nossos comportamentos. Mas todos passaremos por esse processo. Allan Kardec vai questionar em O Livro dos Espíritos se para chegarmos à perfeição é necessário que todos os espíritos passem pela fieira do mal. Será que todos nós precisamos passar pelo mal para chegar ao bem? E os espíritos vão dizer que não. Não é obrigatório que passemos pela fieira do mal, mas todos passaremos pela fieira da ignorância. Pelos momentos em que não compreendemos direito quais são os nossos atos ou qual será o nosso papel dentro da humanidade.
mas todos conseguiremos ascender aos mesmos patamares da evolução. Se hoje julgamos que a nossa vida, que a existência dentro da Terra é puro sofrimento, isso está radicado dentro dos nossos comportamentos anteriores. Estará catalogado dentro da nossa visão, que muitas vezes observa muito mais as dificuldades do que as recompensas diante dos obstáculos. Tudo isso faz parte do amadurecimento, mas não é necessário que soframos. Não é necessário que passemos pela dor. Não é necessário que precisemos agredir os nossos semelhantes para que então possamos alcançar a redenção. Quando falamos de expiação, estamos relatando os processos de purificação do espírito, e esse processo é completamente natural. Voltando ao Gênese bíblico, retornando à figura de Caim, quando Deus o marca para que ninguém atente contra a sua vida, ali estaria representado a oportunidade que Deus lhe dá para cumprir os seus dias na terra. Ninguém atentaria contra a sua vida. Ele teria a sua vida preservada, porque o momento presente, a existência material, seria de extrema importância para que ele pudesse então crescer. Assim também acontece conosco. Aqui estaremos na condição desses espíritos em evolução, destes que estamos experienciando as virtudes superiores, que diante das refregas da vida, experimentamos um momento de lucidez, outro de amor, outro de fraternidade, e aos poucos deixamos que essas virtudes cresçam em nós. Esse momento é extremamente importante para cada um de nós. A vida, tal qual a recebemos de Deus, se constituirá das inúmeras existências que temos materialmente falando, e cada uma delas poderá ser contabilizada como uma verdadeira dádiva do Criador para cada um de nós. Cada minuto é importante. Cada segundo dentro da carne é um aprendizado para cada um de nós. Não podemos, então, observar a vida como sendo apenas o passar dos anos, como sendo os ponteiros do relógio que estão simplesmente a rodar. Ela é caracterizada pelas nossas ações. Assim como as ações erradas, o mal que praticamos, repercutem no arrependimento e na expiação, os processos positivos dentro da nossa vida também estarão catalogados dentro da contabilidade divina. Todo o cuidado aos nossos irmãos. Cada uma das orações que fazemos em relação aos outros. Todos os momentos que nos esforçamos para exercitar a paciência, a tolerância, a fraternidade. Todos eles são lembrados por Deus. Nada se perderá dentro dessa contabilidade. E se pudermos então observar, verificaremos que as nossas ações positivas, ainda que mínimas dentro do mundo, pesam muito mais do que os sofrimentos que enfrentamos. Estar na Terra significará aprender a amar, a convivermos com os nossos semelhantes e experimentarmos a todo o momento como podemos ser melhores, como podemos ser úteis às outras pessoas. Há alguns anos, um companheiro espiritual contou-nos uma história que se passou na cidade do Recife, à época do Brasil Imperial. Ele contava-nos que ali havia uma família de grandes posses. Eles possuíam grandes fazendas onde se plantava cana, e à época o produto agrícola tinha um valor de mercado muito grande. Estavam dentro de uma condição social invejável. E este homem tinha alguns filhos. O segundo desses filhos era muito afeito à religiosidade. Pediu ao pai para estudar dentro de escolas católicas e mais tarde foi até a Europa para estudar e formar-se como um padre católico. Retornou à cidade e, retornando então, visitava sempre a casa da família. Estando dentro das sedes episcopais, ele, sempre que tinha alguma oportunidade, ia até a casa de seus pais. E nessa casa, uma figura
lhe dedicava e lhe constituía como sendo uma verdadeira mãe. Era uma velha escrava que havia sido a sua ama de leite. Desde criança, havia cuidado dele com um carinho maternal, e ele lembrava-se dela com as mais dúlcidas lembranças. Era uma mãe espiritual para ele. Todas as vezes que ia à casa de seu pai, ele fazia a questão de ir até a senzala, onde todos os escravos estavam, e visitá-la. Passava ali horas conversando com ela. E por outros momentos, quando ela também tinha oportunidade e a família viajava para a cidade, ela fazia questão de ir com a família ouvir as missas daquele que era um dos seus filhos. O elo emocional entre os dois era muito forte. E logo quando ela desencarnou, ele fez questão de presidir a missa de corpo presente. À época, a Igreja Católica não via com bons olhos as missas para os escravos, mas ele fez questão. Utilizou-se da sua influência, conversou com alguns amigos e fez que se celebrassem as exéquias fúnebres daquela senhora. E durante muito tempo ele então entrou em um conflito existencial, porque segundo alguns pensadores da Igreja, os escravos não tinham alma. Era a forma de justificar-se a escravidão. Se não tinham alma, não tinha por que pensar de forma moral sobre a escravidão. Aqueles eram seres inferiores, como os animais. E ele então ficava pensando, mas será que ela não tinha alma? E rezava a Deus, pedindo que a colocasse num bom lugar. Intimamente, ele sabia que ela estava viva. Os anos se passaram, e ele então pensava em como ela estaria após a morte. Será que realmente teria alma? Teria ido para o céu? Ou teria sido recebida no purgatório ou mesmo no inferno? Os anos passaram-se e a morte chegou também para ele. E quando a morte chegou, ele é recebido no mundo espiritual justamente por essa mulher. Ela o recebe com os braços abertos, como o fazia nos tempos de criança. Dá-lhe um abraço apertado e ele observa a luminosidade que vinha dela. Era quase um anjo. Eram as mesmas feições humanas, ali estava o mesmo sorriso, emoldurado pela claridade da alma purificada. E ele, por outro lado, observava a sua própria condição e verificava que por si próprio não possuía lá grande luminosidade. Estava na condição de outros tantos espíritos que ele observava dentro da terra e começou a indagar. Mas como sendo você uma escrava, está nessa condição? Como você se assemelha tanto aos anjos e eu, que era um padre católico, que servia à igreja dentro de todos os sacramentos, aqui estou em condição inferior? Ela abriu-lhe um sorriso, abraçou-lhe e lhe disse, meu menino, você falava aquelas palavras bonitas, lia aqueles textos enormes, falava da bondade de Deus. E eu, todas as vezes que ouvia isso, voltava para a senzala e ficava imaginando como eu podia amar as outras pessoas. Então, durante todos esses anos, você muito falou de Deus e eu tentei praticar. E então, nesse momento, ela mostra a ele de que forma a nossa vida material se constituirá não em falar sobre Deus, não em pensar sobre Ele, não em observar a vida de Jesus como sendo um dos grandes ícones da humanidade, mas tentar nos aproximar deles. Todo o bem que fazemos testemunha a nosso favor diante da nossa consciência. São as palavras de Emmanuel. Ele vai nos dizer que o bem que fazemos em qualquer lugar será sempre aquele que nos defende do mal. Assim como o crime persegue o criminoso, o bem que fazemos estará em nosso encalço em todos os momentos. Se queremos nos forrar a ação dos espíritos inferiores, se quisermos nos distanciar das dificuldades da vida, das tentações do mundo, de todos os males que poderemos imaginar, que possamos então colocar ao nosso redor os companheiros do bem.
as boas atitudes, os bons pensamentos, como sendo as nossas companhias, e elas automaticamente afastam o mal do mundo. O bem que faremos é o nosso companheiro. O amor que dispensamos aos nossos irmãos significará a nossa própria redenção, em todos os momentos. Às vezes observamos e imaginamos que praticar o bem seja algo difícil, seja algo para as grandes almas, seja algo para aqueles que já estão mais adiantados dentro da caminhada da humanidade. Mas o bem verdadeiro é aquele que se pode fazer através de uma mínima prece. Em várias situações eu observo as casas espíritas e em várias delas nós temos logo à entrada alguns livros para colocarmos ali nomes para as orações. Em outras ali estão pequenos papéis onde as pessoas colocam os nomes das pessoas que se lembram, tanto encarnados quanto desencarnados, e ali pedem orações. E invariavelmente nós colocamos ali os nomes dos nossos conhecidos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles que estão próximos de nós. Mas fazer o bem significará ir mais além, orar pelos desconhecidos, orar por aqueles que nos odeiam e que nos caluniam, como nos diz Jesus, orar por aqueles que estão esquecidos da humanidade, orar por aqueles que não terão outros senão nós próprios a velar por eles. Então, amar, praticar o bem, significará observar os espíritos mais fragilizados dentro da criação e colocarmos-nos a serviço. O que custará a cada um de nós uma prece diária? O que nos custará escrevermos o nome ali de alguém que está na mídia, apontado para todos como sendo um malfeitor, como sendo um criminoso, um corrupto, e nos lembrarmos que, diferente daquilo que apontam, ele é um filho de Deus. Isso significará exercitarmos a caridade. Isso significa, em outras palavras, exercitarmos o amor. Não é difícil. É uma questão de hábito. É uma questão apenas de darmos o primeiro passo, de colocarmos-nos a serviço até que as grandes obras possam se iniciar. É também São João da Cruz que vai nos dizer que a noite escura da alma não vem de roldão. Ela não vem de forma peremptória, vem aos poucos. Observemos a natureza e de que forma magnífica o sol, ao pôr do sol, deita-se para que aos poucos a escuridão da noite chegue. Assim também a nossa caminhada vem aos poucos. São os pequenos passos, são os pequenos momentos que representam a transição da escuridão para a claridade, mas que, acima de tudo, significam a nossa caminhada no rumo da perfeição. Então, se pudermos observar o caminho que traçamos até aqui, todos nós avaliaremos a nossa bagagem como sendo constituída de inúmeros arrependimentos, às vezes pelo mal que praticamos, em outras situações pelo bem que deixamos de fazer, em outras porque poderíamos ter feito um pouco mais e não fizemos. Mas não importa o que fizemos até aqui. O mais importante é o que será de nós desse momento para o futuro. Como agimos em relação aos nossos companheiros. Todos nós hoje retornaremos aos nossos lares. Reencontraremos os nossos familiares, os mesmos ambientes e cenários da vida comum. Amanhã iniciaremos mais uma semana de trabalho, todas elas muito semelhantes às outras, mas nós podemos ser diferentes. Diante dos mesmos cenários, poderemos ser aqueles que escolhemos fazer um caminho diferente, não repetir os mesmos hábitos viciosos, não alimentar os mesmos pensamentos ruins dentro do nosso dia a dia. Fazer diferente. Isso significa esse movimento da alma em relação à sua redenção. Fazer diferente dentro do mundo. Estamos cercados por pessoas que estão fazendo igual há muitos anos. Há séculos a humanidade enfrenta a violência, a miséria, enfrentará as dificuldades comuns
daqueles tantos outros que querem fazer igual. Jesus nos chama para fazermos diferentes, para diante daqueles que estão ali errando, podermos então levar o acerto. Diante daqueles que se encontram na escuridão, para que possamos ser os portadores da luminosidade do Evangelho. Diante de tantos outros que pregam a violência, que sejamos aqueles que levantemos a bandeira da paz. Mas em todos os momentos que possamos nos colocar como servos de Deus, como instrumentos da paz do Criador. Analisando esses conceitos, avaliaremos que todos podemos alcançar o perdão, mas a limpeza do coração, a purificação das nossas almas, é esse processo de enfrentarmos a noite escura, para mais tarde observarmos o nascer do sol. A alvorada significa a iluminação interior, o sol que nasce em cada um de nós. Então, que possamos avaliar estes conceitos, observando onde podemos amar mais, em que situações podemos ser úteis aos nossos companheiros, e em todos os momentos onde Deus quer falar conosco, fazer de nós instrumentos da tua paz. Muita paz para todos.